Pessoal, ontem nós tivemos na nossa meditação uma experiência muito legal, muito interessante, né? E tem a ver muito com a casuística ufológica mundial, tá? Então, existe um filme do Spielberg, da década de 77, acho que é o filme, chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Quem não assistiu esse filme? Levanta a mão, quem não assistiu? Aquele antigo. É o antigo. Chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tem outro. Vocês não assistiram? Poucos assistiram. Os mais jovens não tiveram contato. Então, ele é um filme muito interessante que o Spielberg, para fazer o filme, ele procurou consultores, ufólogos, especialistas, para explicar como é que era a ufologia. Então, ele levou dois cientistas, um chama James Hurtak, que é um físico, e é esotérico, e é rabino judeu. Ele vai colocar umas coisas esotéricas no filme. Aí, ele tem o J. Allen Hynek, que é um cara que participou, é um astrofísico da NASA, que participou do projeto Livro Azul, que é um projeto que a NASA fez para estudar os fenômenos de aparição de discos voadores secretos, de uma forma secreta. Tá? Um projeto chamado Blue Book, o Livro Azul. Né? E ele vai ser consultor do Spielberg também para fazer o filme. E no final ele aparece no filme. Na cena final do contato, esse cientista, o Heineken, aparece lá com cachimbo, tal, olhando os ETs, tal, convidado para participar do filme na cena também. E ontem nós tivemos uma experiência que nunca aconteceu antes aqui, nunca. Vocês estão vendo que as cigarras, elas cantam o dia inteiro sem parar e a noite inteira sem parar, e são centenas de cigarras. É uma barulheira que aqui não para, certo? E quando o nosso grupo se reuniu ontem à noite, as cigarras estavam cantando que não desgraça. Foi só a gente sentar e abrir o canal de meditação, 5 minutos depois, todos os insetos pararam, as cigarras pararam de cantar. Foi um silêncio total. Nós ficamos praticamente mais de quase 1 hora meditando. Quando eu falei, pessoal, relaxa, vamos tratar, tá tudo bem, a gente parou, imediatamente as cigarras começaram a cantar. Voltaram toda aquele barulheira, tal. Uma coisa assim, muito maluca, muito interessante. E eu vou explicar eu vou mostrar uma coisa para vocês que o Spielberg colocou neste filme, ok? Lá em 77, a mesma experiência que nós vivenciamos ontem aqui. E no final, teve uma experiência, né, que todos vocês sentiram uma onda de vento quente de todo mundo. Muito quente, todo mundo viveu a experiência, tá? Então, em função disso, né, eu vou depois explicar o que aconteceu com vocês, tá? Eu quero mostrar o filme primeiro, tá? Cough up a little till I think. I am observing. Not sure So run over. exactly We need to stay that's a negative on the Highway Cripple 90, a little Take it familiar straight line landmark to of some Foothill sort. Residential. Cornbread Road south of 20. Sodium vapor street lights. Power must have been restored up there. A couple hundred neighbors in their PJs like it's Saturday night out here. Dispatch, this is 411. Do you want me to disregard that Solano call? You're in the middle of the road, jackass. Can you tell me where Cornbread is? Okay. Lá no céu, você vai ver que no céu tem os objetos que começam a andar lá no céu. Pouca gente presta atenção, mas tem os objetos que começam a andar. Agora que vai
Esse é o quê? Presta atenção. Ele é um técnico de energia elétrica que parou com a energia na região e ele foi investigar. Onde que ele vai colocar o prefeito? Presta atenção agora. Ele pensa que é caro também atrás dele. Ela começa a subir, ó. Olha os grilos. Está escutando? Vai parar todos os grilos. Ó, já parou os grilos de cantar. Presta atenção. Unit 211, 1035, Queima a cara dele. Que agora vem a evolução dos grilos da natureza. Então, em cima de nós ontem, tinha uma nave semi-adensada. Vocês não viam ela estava parada. E olha lá a nave, né? Você vai embora. E aí, ele vai ver, ó, em silêncio, vou fazer um ruído. Vai fazendo o filme é muito bom. Para vocês entenderem que eles têm uma capacidade, quando eles criam um campo de energia, os insetos param. Agora começa a voltar a energia, começa a voltar tudo, né? Então, veja bem, a discussão que nós podemos fazer, né? Foi uma experiência que nós vivemos ontem, a gasolina ufológica relata isso. Deve ser uma aparição de uma nave muito perto, mas que a natureza para. Os insetos param, como se fosse envolvida por uma energia muito diferente, e eles têm um choque, param de cantar. Depois que o UFO sai do campo de energia do UFO, toda a natureza volta. Então, o que aconteceu conosco ontem foi uma experiência desse tipo. Nós atraímos alguma coisa com a mesma similitude dos fenômenos casuísticos ufológicos que é relatado no mundo inteiro. Foi até colocado no filme do Spielberg esse detalhe da paralisação, do silêncio da natureza, que a natureza sempre tem sapo, grilo, é muito de barulho, né? Muito agitado. E nessa época, então, com as cigarras fazendo aquele canto forte, que ela faz um barulho muito alto, na hora da nossa meditação paralisou, nenhum inseto cantava a cigarra por ali. Foi só nós sair daquele trânsito de meditação, aquela coisa, o armado se afastou um pouco de nós, tudo voltou, as cigarras voltaram a cantar e ficaram a noite inteira cantando. Vocês sabem disso? Passando no microfone. São centenas de cigarras, é muita cigarra. O que aconteceu ontem que vocês não viram? E que eu geralmente eu não gosto de falar porque eu quero pegar o feeling das pessoas. Senão as pessoas entram no meu feeling, né? E não é legal. Então, por exemplo, todas as vezes, é muito comum a operação, ontem foi umas coisas diferentes, que nós sentamos ali e abrimos para uma experiência. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu não estou no controle da situação. Porque você está envolvendo com inteligências avançadas, com seres espirituais. Então, nós temos uma egrégora espiritual neste espaço, que é a egrégora oriental. São chineses, indianos. Então,
eles são a base desse trabalho nosso aqui, ok? E depois nós temos a egrégora dos irmãos das estrelas, dos seres extraterrestres. Nós temos várias raças. Nós temos os goizinhos de 90 centímetros de altura, que são conectados comigo, com o meu trabalho há muitos anos. Nós temos uma raça de 2,5 metros de altura, que são humanos bonitos, muito bonitos, tá? Né? Eles têm um olho um pouco diferente da gente, uma pele muito clara, branca, parece, né? E vai tendo outras variações de raças extraterrestres que sempre estão por perto, também aparecem. E geralmente nós temos umas 5 raças que se aproximam muito de nós. Mas eu conheço mais de 100, né? Mas as que operam mesmo conosco, com esses contatos, são mais ou menos umas 5 raças diferentes que sempre estão por perto. Bom, no primeiro dia que vocês chegam, cada um vem de um lugar, cada um vem de uma situação aí de fora, né? E o campo áurico de vocês está muito poluído. Ele vem muito poluído com vibrações, com energias e tal. Então a primeira coisa que eles fazem, vocês estão cansados da viagem, tem tudo isso. O plano espiritual, primeira coisa, os espíritos orientais cercam, fazem um círculo em torno de nós. O encosto que vocês trazem com vocês ficava no portão, não entra. Tá? Tem um grupo de espíritos que ficam lá e vai tirando tudo. Entra vocês, mas o encosto fica lá na porta esperando na saída. Nossa, eu vou por outro lugar. Tem outra cerca aqui para pular. Ou esses espíritos estão encaminhados também, certo? Se não for coisa muito ruim, se for gente boa que está te acompanhando, eles até deixam entrar, para aprender tudo que está rolando aqui também, para eles ficarem na observação, tá? Então tem uma triagem. Então no plano espiritual atua muito para que o trabalho funcione harmonicamente também, tá? Bom, então a primeira leva de atividade, os espíritos fazem um cerco e eles emanam uma energia para nós. Dá uma limpeza no nosso campo áurico primário. Aí, segunda etapa, entra uns de 10 a 18, até 20 greyzinhos no centro da roda. Eles trazem uma mala, uma maleta, uma mala grande assim, cheia de equipamento. Aí, cara, aí eles saem, analisa você e volta, pega a ferramenta, volta, mexe aqui, traz a ferramenta, vai por. E eles fazem tudo isso. Mais ou menos assim, de 15 a 20 minutos eles terminam essa operação. Eles terminam essa operação, vão tudo para o centro, fecha a mala e faz assim para ele. Certo? Faz a primeira etapa do trabalho, faz uma limpeza, conserta todo mundo que tem problemas, tal, sabe? Aí é a primeira atividade. Aí, né, eles simplesmente, se outras raças quiserem fazer outras coisas, o altão tem uma tecnologia também, que às vezes o alto vai trabalhar no segundo dia, geralmente, o grandão de 2,5 metros, uma tecnologia deles, né? E aí eles dão ok para mim e termina, eu deixo o pessoal meditando mais um pouco, e depois eu vou ver o feeling que cada pessoa sentiu, percebeu, deixou de perceber, tá? Mais ou menos isso daí, mas eu nunca tenho controle. Aí ontem exatamente pelo fato de, nunca aconteceu isso, a gente está aqui meditando há mais de 7 anos, cada vez acontecem coisas diferentes aqui. Um dia nós estávamos meditando, tinha umas 40 pessoas, um círculo grande também como ontem. A hora que nós começamos a conversar, bater papo, pegar o filho e tal, cara, mas explodiu uma bola de luz, não sei, no alto aqui, parecendo sem máquina fotográfica, fazendo assim, se de todo mundo está assustado, levou um puta do susto. Aquela menininha que está aqui, a Nájima, né? Aquela que trabalha com a gente, que é da cidade aqui, cuida dos cachorros, né? Ela e a irmã dela estavam, e ela tem, a Nájima tem 15 anos. Na época ela tinha 10, 11, cara, ela sempre meditava com a gente, ela ficou 6 meses sem entrar na roda de novo, morrendo de medo. Não ia, ficava deitada aqui no sofá, não queria, estava morrendo de medo, assustado, o pessoal ficou muito assustado. Foi uma coisa muito forte, foi um puta flecha, assim, um sol, descendo da roda, todo mundo lá, puta, assustado, ficaram tudo, né? Entendeu? Então foi tem umas experiências que acontecem que eu não estou no controle. Eu falo que eu não estou no controle, eu sento aqui na experiência com vocês. Né? E ontem chegou uma nave semi-adensada dos grandões e estacionou
quase que acima de nós. E quando ele assume o equipamento dele, é exatamente isso que acontece, a natureza para. Os cães começam a latir, fica dizendo. E tem um amigo meu desse grandão que adora os cachorros. Toda vez que ele vem aqui, ele vai lá brincar com os cachorros. E os cachorros entram em transe. Os cachorros ficam assim, ele vai lá, começa a conversar com os cachorros, ele gosta de cuidar dos cachorros, se ele é doente, ele já trata também. Depois ele faz assim com a mão. Para tudo junto. Todos os cachorros param de uivar instantes, juntos, como se fosse um maestro. Aí ele vem pra cá. Primeira coisa que ele faz é ver os cachorros. Ele adora os cachorros, ele fala para mim que ele adora meus cachorros, adora os animais e tal. Que ele cuida dos animais também, quando pode. Aí essa nave deles, eles trouxeram uma nave, a nave deles é uma nave em forma de charuto, é uma nave grande, que tem mais ou menos aí uns... essa nave deve ter uns 80 metros de comprimento. Ela é meio charutona. E ela estava invisível, ela não estava densada. Senão todo mundo ia ver, ia ser um auê, uma correria. Mas ficou assim, uns 200 metros acima de nós. E quando ela chega, ela estaciona, foi aquele auê. Aquela energia dela, exatamente como vocês viram no filme. Ela para a natureza. Os grilos param de cantar, os insetos ficam aquele silêncio. Como se essa força interagisse com alguma atividade biológica. Entendeu? Mexe com alguma parte corporal, os insetos ficam sobre um transe, sobre um transe. Enquanto nós estivermos naquela concentração, aquela energia estava. A hora que eu falei, terminou, tudo bem e tal, essa nave desliga esse equipamento e tudo volta ao normal. Então nós fomos banhados por uma radiação invisível. E você viu que no final de tudo, nós sentimos aquele calor que circulou por tudo. Aquilo é uma tecnologia avançada mesmo, que jogou sobre o nosso grupo, sobre nós. E aquilo nós absorvemos, nós respiramos, nosso campo áureo, todos nós absorvemos, todo mundo sentiu aquele vento quente que vinha não sabe da onde, que envolveu todos nós. Aquilo tem uma ação sobre nós. E cada vez que nós estamos nos aproximando de um momento planetário, está intensificando os fenômenos. Está acontecendo cada vez mais. Hoje a gente vai sentar lá, o que pode acontecer? Então nós estamos numa experiência, por isso que a experiência chama vigília forte. Nós estamos sentados para viver uma experiência de contato. Entendeu? E vocês têm que entender que esses seres são seres superiores que comandam esse projeto Terra. Você vê, eles não estão na densidade da matéria, eles estão no mundo dos mortos, eles interagem como se fossem espíritos, junto com os espíritos. Mas com uma tecnologia, vocês não têm noção, é coisa de bilhões de anos na nossa vida. Eu ia perguntar isso. A vigília, então, o objetivo dela não é ficar curando luz, é a experiência. É interagir. Em vários níveis. Exatamente. Interagir com essas inteligências. Não é uma coisa em si, para mim, nunca lógica, porque parece que quando ele quiser dar um contato com alguma coisa, ele vai. É só que, na verdade, essa interatividade é muito importante, porque acontece muita coisa. Uma vez chegou um casal, ela era nutricionista e ele era professor universitário de psicologia. Sabe, trabalhava em universidade federal, dando aula de psicologia, curso de psicologia. E ela veio, primeira vez, participou com a gente, ela não falou absolutamente nada, foram embora. Ela não deu depoimento. Cara, vergonha. 3 meses depois eles voltaram, e numa roda como essa aqui, ela foi contar a história do que tinha acontecido com ela na primeira vez. A história dela era a seguinte: ela chegou e falou para ela, professor, olha, é o seguinte, eu quero contar o que aconteceu comigo na primeira vez que eu vim aqui, eu estou voltando aqui com meu marido, eu quero dar esse depoimento. Fazia 3 anos da minha vida que eu não dormia. Eu dormia 2 horas por noite, à base de remédio forte. Eu tinha que tomar uma puta de um remédio, os outros já não faziam efeito, e eu dormia 2 horas acordado, quase que nem zumbi na casa, não dormia mais. Eu tive que largar do meu emprego, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Meu marido, terapeuta, tal, levou em tudo quanto é médico, tudo quanto é exame, tudo quanto é situação,
tudo quanto é remédio eu tomei e nunca eu fiquei curada disso. Eu não sabia o que era, ninguém sabia o que era. Pois no primeiro dia que eu cheguei aqui, entrei nessa roda, aconteceu algo, esses seus amiguinhos eles fizeram algo comigo, foi só eu ir para casa, uma soneira desgraçada, esqueci de tomar um remédio, caí na cama e só acordei 8 horas da manhã no dia seguinte. Nunca tinha acontecido isso comigo. Aí eu achei muito estranho isso. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, dormi que nem um trem. Voltei para casa, Laércio, até hoje eu durmo todas as noites, a noite inteira, só acordando. O que eles fizeram? Falou, vou lá saber eu. Ou seja, eles têm tecnologia, eles têm coisas que quando eles percebem que não é carne, que é uma coisa que eles podem ajudar a pessoa, e a nossa medicina não tem acesso a essa informação, eles vão lá, pegam o teu cérebro, parafusa lá com a tecnologia deles e tal, e pega o defeito, tira e pronto, acabou. Puf. Tem uma outra senhora, que ela vem sempre aqui, mas ela sempre está aqui com a gente. Essa foi muito engraçada, foi muito interessante. Ela tinha uma cirurgia marcada para tirar uma pedra da vesícula. Ele tirou uma pedra da vesícula e o médico tinha marcado sexta-feira para ela. E ela chegou e falou, não doutor, não dá, sexta-feira não, um dia para a semana que vem que eu tenho que fazer uma viagem, esse final de semana tenho que ir lá no Caminho da Luz, ela é de São Paulo. Ah, tá bom, então vamos até a segunda-feira, você vem aqui, a gente ajeita, marca para certinho a sua cirurgia, porque nós temos que ter essa pedra. E ela com dor, sempre com dor, não fazia digestão, aquela coisa ruim e tal, se for fazer ultrassom e tal, não, pedra na vesícula, vamos tirar a sua vesícula fora, tirar a vesícula fora. A mãe veio aqui, não contou nada para mim, para nós, né? E foi lá na roda. Ela veio, de repente ela começa assim, umas coisas esquisitas mexendo, ficou meio paralisada aqui e tal, não falou nada. Aí ela vai lá para dormir na casinha que ela dormiu ali. Chegou de noite, começou um negócio esquisito, que ela nunca tinha sentido. E foi no banheiro, cara, ela urinou uma pedra desse tamanho assim. Ela botou no copinho de pedra, depois e mostrou pra gente. Uma pedra desse tamanho, um negócio enorme. Eu falei, como é que saiu essa porra? Como é que saiu esse negócio? Né? Tá aqui, Laércio, olha só. Eu falei, pô, mas você estava na vesícula, não vai sair pela urina, não tem como. Tem alguma coisa errada. Aí no dia seguinte, ou no outro dia, que é o fim de semana prolongado, Laércio, você está sentindo algo? Não estou sentindo mais nada, Laércio, não tem mais aquela cólica. Estou no carro. Não estou tomando remédio, tomei o remédio, mas não estou sentindo nada. Vamos lá, ela voltou segunda-feira para o médico. Falou, doutor, olha o que aconteceu, olha a pedra que tirou de uma mão. Falou, como? Uma pedra? Não, tem alguma coisa, vamos fazer ultrassom. Cara, foi no rim dela, tinha um buraco desse tamanho no rim dela, onde estava a pedra. A pedra era no rim, não era vesícula, porra nenhuma. Você ia abrir ela, à toa não ia achar nada. A pedra estava no rim. E quando o cara fez o ultrassom de novo, achou uma puta pedrona. E o médico ficou tão saco, falou, não, temos que abrir essa vesícula tem coisa também. Porque não ia, cara, porque acabou só com a peneira, né? Ela voltou fora, tchau e benção. Nunca mais voltou ao médico, tá boa até hoje. Dá graças a Deus de ter vindo aqui, senão ninguém abria. Oi. Não, a nossa vigília é uma vigília interna. Porque as pessoas acham que vão chegar numa vigília e pegar o binóculo e olhar o céu. Nós temos uma camiseta que está escrito assim, quer dizer, nós estamos entre nós. Você sabe como é que isso aconteceu? Alguém de vocês assistiu aquela palestra minha? Lembra? De onde surgiu isso? O James Gurtak, aquele cara que pôs o som no filme, ó. Esse contato imediato cerebral tem esse mantra, que era o mantra de contato com certeza. Então, eu tento passar uma informação para vocês, que as inteligências extraterrestres estão mortas. Então, elas se manifestam como se fossem espíritos entre nós. Só que eles têm uma tecnologia tão avançada, que eles podem materializar aqui, agora, andar aqui no nosso meio, conversar com vocês, entender qualquer língua desse planeta, falar qualquer língua desse planeta. Os gurizinhos conhecem todas as músicas, conhecem toda a propaganda de televisão, eles conhecem tudo sobre nós. Eles não são alienígenas que estão chegando aqui agora na Terra.
Teria condições de fazer alguma canalização? Oi? Fazer, não sei se tu pode, se tu está autorizado a fazer uma canalização do, acho que é claro, do Gray? Se eles quiserem, eu estou à disposição, né? Eles que têm que querer. Não, mas é esse que a gente não sabe. Vamos ver, vamos deixar a coisa correr. Vamos invocá-los. Se você vem aqui com o objetivo de aumentar o seu nível de consciência e o seu karma permite, eles instalam alguma coisa em você para poder... Então, aí é que está. Aí é que está. Vocês têm que entender que esse tipo de operação não é só extraterrestre que faz. Os espíritos superiores, do astral superior, todos eles operam com grande tecnologia também. Se você ver, assistir o filme Nosso Lar, certo? Com os efeitos especiais primitivos, que eles não tinham dinheiro para fazer, eles mostraram já uma cidade avançada, com tecnologia. Se você tivesse tecnologia avançada e eu fosse o consultor, você ia ver o que ela ia construir lá de tecnologia para mostrar como é que os espíritos operam. Então eles têm uma tecnologia muito avançada, certo? Então, os próprios espíritos, quando vêm cuidar de vocês, ele não fica cuidando de vocês assim, dando passinho com a mão. Isso é tudo utopia. Eles vêm com puto equipamento, aparelhagem, instala coisa em você, instala aparelho em você, instala coisa e vai embora. Depois vem, retira, você melhorou e retira. O controle biológico é com tecnologia. E agora os ETs mais do que nunca. Os ETs mais do que nunca. Eu vou contar uma historinha do Grey. Você vê como é que as coisas são. Você que traga a menina aqui de Umbanda, né? Então, veja bem, tem uma menina, eu morava em São Paulo, isso aí em novembro, 1991, tinha um espaço em São Paulo. E eu dava palestra, fazia cursos, tudo lá, e veio uma senhora, e ela tinha uma filha de 15 para 16 anos, uma menina bonita e tal, só que tinha um problema, ela começava a incorporar em tudo quanto é lugar. Incorporava na escola, na aula, tudo quanto é lugar, isso prejudicava a menina, né? As amigas dela morriam de medo, saía aquela coisa toda. E ela era frequentadora de Umbanda, a mãe dela todo dia. E o centro do espírito de Umbanda não resolveu. Ela ia em centro espírita, não resolvia. Ninguém resolvia, a menina não parava de incorporar em tudo quanto é lugar que ia. E ela pedia ajuda para os espíritos, pedia ajuda para o plano astral. Os espíritos falavam, não vamos fazer isso. Não adiantava. Então essa mulher chegou para mim e falou assim, Laércio, eu tenho uma filha assim, assada, ela estava vendo um problema sério, eu já tentei de tudo. Eu falei assim, olha, traz aqui que eu quero ver, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu lembro que um dia ela levou, eu estava dando uma palestra, eu terminei a palestra e eu tinha uma sala lá que era de massagem, era atendimento que a gente fazia no nosso espaço holístico. Levemos, sentamos lá, eu comecei a olhar essa menina. Tem o chakra dela que está muito aberto, a parte de trás, a parte da frente, que é o chakra de incorporação. Aí, eu falei assim, não vou resolver sozinho, não sei como é que é isso aí. Aí eu chamei o meu amigo Brasil. Aí eles entraram, os três. Eu falei, olha, você me disse isso com esse menino. Espera um pouquinho, deixa eu analisar. Ele sobe no colo da pessoa, porque ele é pequenininho, né? Ele pula, sobe no colo da cadeira, falou, espera um pouco. Manda ele esperar uns 15 a 20 minutos, aí não vai embora. Eles pegaram e sumiu. Bora embora. Aí, 20 minutos depois eles voltaram. Voltaram com o trequinho na mão, assim, com um negócio. Falaram, Laércio, toma, põe na sua mão isso aí. Ele deu para mim na mão. Só que estava tudo invisível, ninguém via. Deu na minha mão, coloca atrás da cabeça dela, vai lá. Então eu vim aqui e fiz assim. Quando eu cheguei, aquele negócio, ele falou assim, pode ir embora, nunca mais ela vai incorporar. Não tem problema nenhum. Cara, aquela menina, eu vou trazer ela e a mãe dela um dia aqui para dar, eu vou gravar esse depoimento dela, porque para vocês verem como é que a coisa funciona. Às vezes os espíritos não resolvem, meus espíritos resolvem, mas a tecnologia, esses caras, estão numa hierarquia lá em cima. Acabou, nunca mais essa menina incorporou. Aí ele falou assim, quando ela estiver adulta, quiser trabalhar, sendo uma boa médium, aí, se ela resolver seguir esse caminho, nós retiramos esse equipamento e ela volta a se desenvolver, a trabalhar. Hoje ela é uma grande médium de centro de Umbanda. Cara, vocês não têm ideia com quem vocês estão mexendo, com quem vocês estão lidando. Os Greys, todo mundo tem medo na internet, né? Parece que eu sou o único cara que fala bem dos Greys, né? Na internet. Eu não tenho uma teoria de conspiração. Eles interferem no carro? Não, eles têm que analisar o seu karma primeiro. Eles analisam o teu karma primeiro, vai lá com seus mentores,
né? Ele analisa o seu karma e vê até onde eles podem interferir ou não. Se for uma coisa de resgate kármico, eles não podem interferir. Agora, se eles perceberem que eles podem atuar, que não tem nada a ver com o karma, é uma coisa adquirida nessa jornada, eles podem consertar. O Dharma anula o karma? Oi? O Dharma anula o karma? Não, o karma nunca se anula, o karma se cumpre. Dharma é aquilo que você constrói de bom, e aquilo que você recebe de bom também quando você encarna. Você encarna uma família rica, você encarna um cara bonito, com saúde, isso é Dharma. Por que a gente recebe o Dharma? O Dharma é um presente daquilo que você construiu e plantou no passado também. Então, se você fez por merecer. Sim, você tanto recebe karma quanto Dharma. É o fruto de nossa colheita. Se você planta amor, você colhe o amor. Se você planta a guerra, planta a discórdia, você vai colher isso. Isso é karma, é uma lei de ação natural. Né? Entendeu? Isso é uma justiça divina. Não é aquela história, você vê todos aqueles caras roubando, tirando a saúde, tirando. Né? Vai ficar por isso mesmo. Eles podem nem ser pegos, que passar uma vida inteira no bem bom. Mas do outro lado, está todo mundo vendo essa justiça, vai passar no seu crivo lá depois. Sua ficha. Às vezes a gente tem Dharma, né? E a gente pensa, nossa, mas por que eu fiz por merecer, né? Fica se perguntando. Com certeza, mas você deve, não se perguntar, você deve agradecer o teu Dharma. E saiba que você fez por merecer. A justiça cósmica, ela é divina, ela não tem falhas. Então, agradeça e use o seu Dharma para o teu crescimento e para auxiliar as pessoas que estão necessitadas. Porque a maior parte das pessoas, ela não se preocupa com o outro, ela quer resolver o problema dela. Né? E só trabalha para si, Ela nunca pensa que existem outras pessoas que elas precisam auxiliar, que elas precisam trabalhar também. Doar-se, né? Professor, aquela canalização que o senhor fez em outubro, os ETs eles avisaram o senhor com antecedência que eles iam vir? Não. Como é que funciona? Não, eles estão sempre por perto de mim. Né? Eles estão sempre por perto, às vezes eu peço, e às vezes eles mesmos pedem para mim, eu quero falar tal coisa para o pessoal. Poderia não ter acontecido aquele dia. Poderia ter acontecido. Professor, no caso aí daquele senhor que contou, já ontem, hoje um pouquinho, só haveria uma intervenção junto da senhora com um desejo do fundo dela. Também, às vezes, também, o que acontece é o seguinte, às vezes esses fenômenos acontecem com a pessoa como um Dharma. A gente vê como karma, mas às vezes é uma ferramenta para ela procurar o desenvolvimento espiritual, para ela acordar com uma realidade maior. Né? Que de outro jeito ela não acordaria de jeito nenhum, ficaria nas trevas e tal. Então, às vezes, certos fenômenos acontecem para algumas pessoas para que ela se movimente, busque uma explicação, busque uma solução, e nessa jornada vai vir o conhecimento. Vai vir uma visão nova de si mesmo, da realidade, da tua interação com o plano superior. É para tirar da zona de conforto. Para tirar da zona de conforto. Senão as pessoas não fazem nada na vida, cara. Às vezes, você vê que a maior parte das pessoas que vão em centro espírita vão para resolver problema. Vão para curar, porque está doente. Depois que resolveu, vai embora, nunca vai volta. Entendeu? Não são pessoas que estão realmente buscando um crescimento real, buscando uma consciência real. À noite eles vêm? À noite. E eles pegam por amostragem também. Você lembra quando eles abduziam fisicamente as pessoas? Eles não precisam dessa operação de abdução física. Mas essas operações eram feitas somente para acordar a humanidade, para mostrar que os ETs estão aí, para mostrar que eles têm essas capacidades. Era para mostrar. E os Greys, por exemplo, eles ficaram com uma fama porque os Greys não conversavam com as pessoas que eles abduziam. Eles abduziam, levavam para o laboratório deles, dentro da nave, tiravam a amostra de unha, a amostra de sangue, a amostra de cabelo, a amostra de sêmen, né? Às vezes virava, o cara enfiava o tubo lá naquele lugar, lá, retirava a amostra de fezes, tirava tudo. Aí os negros ficavam, vou lá na nave, tem que enfiar um tubo na bunda, né? Vai que eu goste. Mas assim, essas modificações que a gente pode vir a fazer no DNA da gente, então, para preparar o nosso corpo biológico. Então, o lance é o seguinte, nós não entendemos nada de DNA. Nós achamos que entendemos. É uma conversa que eu faço com ele. Eu sou cientista também, viu? Eles falam assim, vocês estão engatinhando ainda nessa história de DNA. Certo? Né? Mas nós brincamos com o DNA do jeito que a gente quer, a gente produz o que a gente quer. O DNA, só uma pergunta, o DNA ele seria algo físico,
onde estaria gravado a nossa história cósmica. Vê lá, mentira, nada a ver. O teu espírito não tem nada a ver com o teu corpo. Os cientistas, eles não conhecem a alma, eles não conhecem o espírito. Os cientistas acreditam que todas as emoções, todos os sentimentos estão conectados com o cérebro. E estão conectados com uma molécula de DNA da nossa cérebro. Isso é mentira, isso não existe. Nós não dependemos desse corpo para existir. As nossas emoções acontecem no espírito. As nossas emoções, a nossa consciência está no corpo astral, no corpo espiritual, com chakras e tudo mais. Quando esse corpo aqui, ele é uma roupa produzida em laboratório e para haver uma interface com a consciência do espírito com a interface do corpo. Quando dá um problema na interface, você não mexe o braço, não mexe a perna, as paralisia. Mas é um problema de alta tecnologia, que o ser humano não sabe mexer. E isso não tem nada a ver com o DNA. É muito pontual, né? A coincidência do fato de ter acontecido ontem à noite e você ter um filme aqui já. Certo? Isso é uma lembrança? Uma lembrança minha. Eu falei, olha, isso aí tem uma casuística ufológica e esse filme mostra a clara paralisação da natureza. E tem outros filmes que mostram isso também. Isso que eu queria saber, quais são os filmes que se aproximam mais de uma realidade? Uma realidade. São raros. Isso muito raros. Esse filme mesmo, os primeiros 30 minutos do filme são excelentes. Sim. Depois ele vira uma merda. Entendeu? Os 30 primeiros minutos é exatamente como a casuística ufológica funciona e como abduções funcionam. Tá? Tem a abdução do molequinho, né, da criança, no filme, você está entendendo? Mas depois começa a ter aquela coisa de Spielberg, né? Aquela coisa idiota de Spielberg, né? Você está entendendo? A nave que o Spielberg mostra no filme não tem nada a ver com as naves reais. As naves reais são apenas uma coisa, é um objeto, parece leite, certo? Não tem janelinha, não tem porra nenhuma, é um negócio simplesmente um tarugo, parece feito de leite, a cor branca. Não tem janela, não tem nada. A nave dele é tão sofisticada, a nave do Crazy é tão sofisticada, que se ela pousar aqui, você vai ver uma coisa, ele tem vários tamanhos, né? Tem uma nave pequenininha que parece que cabe 3 mesinhos dentro daquele piloto e controla. Ela vai parecer assim, ela pousa aqui dentro dessa sala, parece um ovo. Ela tem um formato de um ovo mesmo, sabe? E ela pousa em pezinho assim, parecendo um ovo. Ou às vezes ela pousa deitada. Você chega perto da nave, não tem porta, não tem nenhuma ranhura, você não vê absolutamente nada que possa dar acesso à porra da nave. Não tem. De repente, aparece uma porta, a porta abre, eles descem, faz o que tem que fazer, tal, volta para dentro. Quando eles precisam fazer isso, é o preço pousado. A porta fecha, vira brancura, não tem mais porta. Não tem mais encaixe, não tem fenda, não tem nada. Sumiu. A porta se integra para a parede da nave de novo. E ela levou embora. Quando tem um caso ufológico muito interessante aí, que a nave está a uns 100 metros de altura, e os guardiões simplesmente saltam de lá em ponto de como se fosse teleporte. Eles teleportam, parece tudo no chão. Aí eles começam a andar, começam a pegar amostra de coisa. De repente, na hora que eles terminam a missão deles, eles fazem assim, dá um flash de luz, eles somem, dá outro flash, eles vão sumindo. Eles são transportados com a nave, impulso de luz. É exatamente o teleporte da Enterprise. Entendeu? São coisas que você não entende como é que eles operam tecnologias desse ponto. Para nós é ficção científica, mas para eles é uma realidade diária. O material que as naves são construídas. Então, aí que tá. Qual que é o material? Vai fazer uma análise daquela merda, não tem nada que a gente tem na nossa física aqui. São elementos totalmente avançados, construídos de uma tecnologia que você põe nas nossas máquinas e você não sabe o que é. Tá? Em relação ao que você comentou sobre o Tesla, né? Essa questão de teletransporte, realmente ele fez aquela experiência do navio que se integrou no navio e... Não, isso aí é lenda. Isso aí é lenda. A gente não sabe se foi real, se aconteceu, se não foi. É muita lenda envolvida. Tá? O chamado experimento de Filadélfia. Sim. Professor, os filmes que eu perguntei, o senhor tem algum para indicar assim? Então, cara. Nós são partes, mas não... Sabe, não tem filme que preste. Eu não tenho nenhum para indicar para vocês. O que é perfeito, que é exatamente como os ETs são, como eles operam. Não existe
Não existe. Um legal interessante, que também é cheio de porcaria, tem falhas, tem erros, é o Capax. O Capax é interessante, é um filme interessante. Mas... Você filtrar, tem muita coisa legal. Tem coisa legal, mas tem uma coisa que é boboba, tal, não se explica. O que a gente pode tirar do Capax, professor? Hã? O que a gente pode excluir do Capax? Tem um monte de coisa que dá para excluir, né? Tem um monte de coisa ali que não tem nada a ver com a realidade. Certo? Tá? Não tem nada a ver com a realidade. É difícil sentar aqui, vai ter que assistir o filme e fazer uma coisa. Sim, falando do filme. Oi. A gente está vivendo um momento, então, que de alguma forma eles estão recrutando pessoas. Não estão recrutando, eles não precisam de nós. A primeira coisa que vocês têm que entender é que essas inteligências, elas não precisam de nós para nada. Nós é que precisamos da presença para nos acordarmos para uma realidade que sempre esteve ao nosso lado e nós estamos adormecidos. Você não viu os mortos do teu lado, você não sabe que ele existe. Os ETs, então, é um puta salto quântico no kardecismo. O kardecismo nunca pensou em extraterrestre, cara. Entendeu? E entender que existe uma realidade maior em si que está operando conosco aqui. Então, eu vou fazer uma estatística de novo, eu vou conversar com vocês de ponto, que vocês precisam ter na cabeça para raciocinar e entender. Tá? O planeta vai evoluir de todo jeito, né, Maria? Independente. Agora é o joio do trigo. Quem comanda essa experiência Terra não somos nós. Quem comanda Cada um vai ser o vai estar exatamente. Então presta atenção. Então, eu sempre, é a teoria do projeto Terra, eu escrevi o livro. Então, olha, vocês têm aqui o planeta Terra e todas as pessoas que estão encarnadas na superfície da Terra. É lindo. Aí, eu tive um desafio científico, que é muito difícil de fazer isso, é demonstrar matematicamente a existência do plano espiritual, a existência das cidades astrais. Vocês assistiram o filme Oslar? E o que vocês acharam? Imagina uma sociedade existindo sobre nossas cabeças e nenhum cientista descobriu essa merda. Nenhum astrofísico viu que existe aquela merda, está pensando galáxia distante, não viu uma realidade que está aqui na nossa cabeça. Olha a coisa. Então, o meu desafio foi transformar numa linguagem matemática científica a realidade da existência dessas caras. E como é que eu vou fazer isso? Não é muito difícil. Então, eu construí uma nova teoria astrofísica sobre a Terra, não sobre a Terra, sobre o universo. Então é o seguinte, ao redor, essa superfície não é a única da Terra, a Terra tem outras superfícies. Ela tem várias superfícies. E essas superfícies são feitas de quê? Matéria. Matéria ou massa, essa característica. Quem de vocês já fez uma experiência no laboratório? Eu vou fazer isso, preciso ter isso comigo, eu esqueço de fazer. Quando vocês misturam em laboratório líquidos não miscíveis. Vocês já fizeram essa brincadeira? Pega óleo, álcool, água, começa a misturar. Mas quando o óleo quando você mistura líquidos não miscíveis, o que acontece? O mais denso vai para o fundo, não vai? Então o mais denso vai para o fundo. Vocês são cientistas, vocês já viram isso. Então pega um, vai aqui. E a superfície, e fica bem definida as divisões, não fica? Aí você põe outro líquido aqui. Aí você põe outro líquido aqui. E outro líquido aqui. Vocês sabem que o mais denso sempre vai ficar embaixo. O menos denso aqui, o menos denso aqui e o menos denso aqui. E todos eles têm o quê? Uma que é uma superfície. Não deixa de ser uma superfície. Então pensa isso aqui agora na tela. Existe uma matéria, existem vários níveis de matéria, esses níveis são divididos por níveis quânticos. Eu quantizei a massa, nem fiz isso até hoje. Eu criei quantização da massa para criar níveis de densidade de massa. Então, a Terra tem essa superfície aqui, que está, a primeira superfície no homicídio está a 500 km de altura. Sabia? Está fora da atmosfera terrestre, é mais ou menos a altura onde a estação de espacial fica lá. É por isso que no filme Nosso Lar tem uma cena
O cara sai do portão material da Terra, ele vai trilhar a curva da Terra. Com os astronautas, quando eles estão em Marte da Terra, olha até a Terra. O avião são 10 mil. Né? O avião são 10 quilômetros. 10 quilômetros só. Um avião. Não, nem passa. E aí você vai tendo esses outros superfícies. E para eles estarem nessa situação, o que tem que ter esses materiais? Cada material tem o quê? Uma densidade muito diferente. Isso. Então a mais sutil está onde? Então agora você vai pensar o seguinte: que cada uma dessas superfícies possui cidades astrais. E são habitadas. E a mais sutil de todas está o comando do projeto. Então o que acontece? A alma ou o espírito, ele é feito dessa matéria aqui, ó. Então você tem um indivíduo aqui, que está morando na cidade astral do solar, esse corpo você não pode levar para lá, ele não pode ser só, ele cai para baixo. Mas aquele corpo é tão sutil que ele flutua ou tem a superfície que ele tem. Ele pode andar, ele pode fazer casa, tem que ser daquela matéria. Ele é compatível com aquela matéria. Porque se ele descer aqui, ele pega a mão dele e passa aqui, passa no meio e pega esse objeto. Porque a matéria não são compatíveis. E o fato de eles serem muito menos densos, mas muito menos densos, a luz, quando ela chega no espírito, ela atravessa. E quando a luz atravessa, ela não reflete, então nossos olhos não vão perceber. Então é uma matéria tão sutil, por isso os astrofísicos também não veem. Essa matéria, pelo telescópio, usando o telescópio, a luz atravessa, para ele é transparente, é muito sutil. Professor, 4.000 vezes. Hã? Moisés, Davi, fala em 4.000 vezes. Ok. Menos 4.000? Eu acho que não mais. Eu acho que 4.000 é pouco. Senão não ia você medir isso aí. 4.000 é a nossa tecnologia média. A literatura espírita, ela fala muito pra gente como que é a vida até no penumbral, né? Mas a gente não consegue imaginar como que seria a vida fora no plano da luz. Então na verdade, por exemplo, aqui nós estamos envolvidos com uma matéria densa também. Então, às vezes o espírito morre, ele continua por aqui, ó. Ele não tem capacidade para subir e ficar nessa superfície. Então ele precisa se utilizar, ou alguém vir buscar ele e levar ele lá para cima. Porque ele é muito denso, tem espírito que anda, ele não consegue flutuar. Não consegue, por exemplo, a gravidade da Terra. Por exemplo, a nossa solução, o Espírito é Santo, fica como se você soltar uma pena aqui. Você vê que a pena vai vindo flutuando aqui, ó. Ela não cai direto para a Terra. Ela tem uma leveza e tal. O Espírito, então, é tão sutil que a massa dele, aqui parece uma pena. Ele só se soltar que ele flutua. Ele não tem essa atração gravitacional intensa sobre ele. Porque a massa dele é tão pequena em relação a essa, que quando dá um ventinho, ele está flutuando. Então o que acontece com o átomo para ele poder mudar para esses outros planos? Então, aí que vem. Já que tudo é matéria. Aí que vem a física dadaísta, né? E aí eu tenho que demonstrar matematicamente para os físicos para convencer eles. E essa conferência, essas teses matemáticas minhas, eu fiz uma conferência no Instituto de Física da USP de São Carlos. Todos os cientistas lá tentando demonstrar que eu estou errado. Eles fizeram um grupo e ficaram 6 meses estudando minha teoria e não conseguiram demonstrar que eu estou errado. Mas também não conseguiram provar que eu estava certo. Ou seja, para isso precisa um investimento de milhões para você montar um laboratório e investigar esse tipo de coisa. É muito dinheiro. Quem é que vai investir nisso? Porque as coisas não são fáceis em física. Ninguém faz uma experiência vagabunda e está demonstrando espírito com 2 varinhas de merda. É milhões de dólares que você tem que gastar para montar equipamento. Não é assim. Quem faz pesquisa científica sabe o que eu estou falando, não é verdade? Os laboratórios são caríssimos, não é verdade? São equipamentos sofisticadíssimos, laser, isso. Por exemplo, pesquisar DNA, você tem que ter microscópio eletrônico. São coisas mais. Mas também tem outra coisa, às vezes a ciência comprova várias coisas que ninguém dá conta. Está comprovado que o cigarro mata, né? Ninguém está nem liga. Né? Médico fuma na sua cara. Com muitos caras, não tem? Tem. Então vamos lá. Então, como que o Lalá fez matematicamente? Então, é muito fácil. Você tem 3 partículas
3 partículas, que elas são características dos blocos básicos de construção da matéria. Você tem o elétron, você tem o próton e você tem o nêutron. Tá? Hoje em dia a gente quebra o próton e o nêutron com quarks, tá? Mas isso não vem ao caso para o nosso trabalho que a gente vai conversar aqui. Então preste atenção. Então para nós o elétron é fundamental, o elétron não se divide. Então ele é uma partícula considerada fundamental, porque ele não se divide, já tentaram fazer tudo, ninguém divide o elétron. Então vamos pegar o elétron com a nossa figura-chave aqui. Você vai ver na natureza que nenhum cientista consegue diferenciar um próton do outro. Os prótons são todos iguais, todos eles têm a mesma massa, mesmo valor de massa, todos eles têm a mesma carga elétrica, como se eles fossem feitos em forma. Tudo igualzinho. Ok? E o próton a mesma coisa, o nêutron a mesma coisa e o elétron a mesma coisa. Isso cheira o quê? Caralho, alguém está fazendo em forma essa porra. E toda a matéria que você conhece são análises combinatórias desses elementos. Então você tem um próton, 2 prótons, 3 prótons. Você não tem um átomo com meio próton. Você não tem um átomo meio nêutron. Então a massa, ela é múltiplos inteiros, sempre múltiplos inteiros de um valor. Mas, então, qual que é a natureza dessas partículas? Qual a natureza do elétron? Então aí vem um cara, olha, presta atenção. O cara que fez a base da física quântica no começo do século, 1916, 17, ele não era físico. E por isso ele fez. Ele não era físico, ele era historiador. Ele era professor de história. Mas gostava de ciência, o irmão dele era físico. Ele adorava a ciência. Então ele começou a fazer a teoria sobre a estrutura do elétron. Então ele disse assim, o elétron, né, ele é uma entidade assim, ó. Ele falou assim, o elétron é um elemento, uma entidade oscilante, que se estende até o infinito. Olha não, vem infinito de novo. Ou seja, não sabe. A natureza densa e de massa do elétron se dá onde a oscilação, a frequência é mais intensa. Mas ele, por isso que existe a fórmula elétrica do campo elétrico, na verdade, ou da força elétrica, da interatividade, a força eletrostática é o K vezes 1 sobre, né, é a carga, na verdade, Q sobre R ao quadrado. Ou seja, a interação de uma carga elétrica se estende até infinito. Pela teoria de Coulomb. Vai para o infinito. Então a partícula, o campo interativo é a extensão da partícula. Isso Einstein também tinha decidido já, que na teoria de campo de Einstein, o campo, na verdade, o campo que a partícula gera é ela mesma, é a própria partícula. E na parte mais densa desse campo é o campo condensado. Então a única coisa que existe é o campo. Só que o elétron então seria a condensação do campo cósmico. Mas ela se condensa como? Se condensa. Aí vem o cara chamado de Broglie, Le Français, né? E quando ele construiu essa tese toda uma teoria matemática toda, ele não conseguiu demonstrar isso na academia de ciências, porque ele não era físico, ele era historiador. Aí ele teve que pegar o irmão dele, que era físico, e o Albert Einstein assinar embaixo, ou esse cara aqui, que esse cara tem uma teoria muito boa. Aí que ele foi defender a tese dele e foi aceito pelos físicos. Mas depois, a minha teoria está baseada nele, então você tem que entender o seguinte: para o elétron ser uma partícula sempre igual, ele tem que ter sempre a mesma característica oscilatória. Então aqui ele vai ter o quê? Aí eu sinto, ele tem uma energia, isso aqui é uma energia. Então, o Max Planck lá atrás. Para condensar, a frequência tem que diminuir, né? Isso, tem que ser sempre igual. Então, muita calma nessa hora. Então, o Max Planck ele descobriu que a energia associada a um objeto oscilante é igual a constante de Planck vezes a frequência que essa energia está oscilando. Isso ele fez para a radiação eletromagnética. O Albert Einstein tinha essa famosa equação já descoberta em 1905, com a sua teoria da restrita. Então, a partir do momento que o elétron tem massa, e ele também é uma entidade oscilante,
O De Broglie falou assim, puta que pariu. Então toda a energia que está contida na massa está contida nesse objeto oscilante que é o elétron. Então por que eu não posso igualar essas duas equações? Então ele fez isso. Ele foi lá e fez assim, H vezes a frequência igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, a massa, ele não fez isso, mas eu vou fazer, ele fez também. Então a massa é igual, presta atenção, passa o seu quadrado para cá, fica H vezes F sobre C2. Isso que o Broglie fez. Então, como essas duas entidades aqui são constantes, ó, são números constantes, então eu posso escrever assim, que a massa é uma constante vezes a frequência. Então agora eu dei uma nova visão para o conceito de massa. A massa tem a ver com a energia que o objeto carrega e está condensando de uma frequência muito alta. Quanto mais alta é a frequência, mais sólido o objeto vai parecer, mais denso ele vai ser. Ok? Então, quanto maior o objeto oscila, mais energia e mais sólido ele vai parecer. É igual o ventilador. Você quando o ventilador vira devagar, você vê o vão entre espaço. Você vira muito depressa, você vai ter um objeto sólido. Só que essa oscilação está acontecendo em 3D. Não está acontecendo no plano, está acontecendo em 3D, 3 dimensões. Certo? Ele é uma entidade que espalha o campo dele em 3 dimensões. Então a extensão do elétron, ela não é só nessa linha, ela é em cima, embaixo, toda se estende em 3D. Vocês entendem o que eu quero falar ou não? Então ele tem essa interatividade em todas as direções do espaço-tempo. Professor, e a gente faz isso na lousa para poder pensar. Os espíritos mais ascensionados vibram menos. Vamos calma, vamos chegar. Muito calma nessa hora. Então veja bem, então quanto mais energia, mais ele oscila. E quanto mais energia, mais denso. Muito bem. Raciocínio contingentado. Então, ninguém fez o que eu vou fazer agora. Isso aqui tudo foi feito. Isso aqui já é conhecido. Right? Isso é física quântica, que a gente chama de primeiro nível da física quântica. Aí vem o titio lá e fala assim, eu tenho que explicar isso aqui. Logo, para o elétron, então se você pegar a massa do elétron, presta atenção, se você pega a massa do elétron, essa constante é uma constante que é um número, só pegar o H e o C quadrado, dá um número, e você vezes a frequência, certo? Então, eu falo o seguinte, eu pego esse K e passo para lá, eu pego a massa, boto o K aqui, eu vou ter o quê? A frequência natural do elétron. Frequência natural dele. Então, todos os elétrons têm a mesma frequência. Aí eu te digo lá para mim o seguinte. A física quântica, ela diz o seguinte, tudo está, a energia está quantizada. Então, significa que o elétron ele tem uma quantidade de energia ali dentro dele. Quando o elétron está nessa nível aqui, de densamento. Aí eu fiz a seguinte pergunta, será que não existe outras massas ou outras frequências na qual o elétron se estabiliza, mas ele dá saltos, igual o salto quântico do elétron no átomo do gênio? Aí eu fiz então eu vou quantizar a massa. Eu vou simplesmente construir um gráfico de nível de energia, olha o que eu fiz. Então no meu livro de física quântica explica isso. Você faz isso aqui, ó. O espectro não é contínuo. Então aqui eu tenho E1, que é exatamente este nível aqui denso. Eu tenho energia E1, eu vou fazer assim. Aqui eu tenho E2, eu tenho E3, eu tenho E4, eu tenho uma EM genérica. Ok? A massa do elétron no nível 1 é igual a K, que é igual, vezes uma frequência F1. Num outro nível de energia, que é salto quântico, que são níveis de energia, ele não pode existir nesse meio aqui, como o elétron não pode existir nos níveis da camada, entre uma camada e outra, porque é quantizado, a ordem. Ele vai ter um M2, que é igual à mesma frequência 2. A única coisa que está mudando é o quê? A frequência. Então M3 é igual a K vezes F3. E M4 é igual a K vezes uma frequência F4. E, genericamente, Mn igual a K vezes uma frequência N. Mas até que ponto uma frequência pode diminuir?
Eu estou começando, eu estou saltando para baixo. Eu estou afirmando aqui que E1, ó, é assim, ó. E1 é maior do que E2, que é maior do que E3 e que é maior do que E4. E que é maior do que EN. Ok? Acompanha o raciocínio. Então, significa o seguinte: quanto mais energia, maior é o que aqui? Frequência. Então, aqui você vai dizer que F1 também é maior do que F2, é maior do que F3, né? É maior do que F4. Então, toda vez que eu der um salto quântico daqui para cá, eu tenho que perder energia. Então, aqui vai dar um ΔE. Esse ΔE, deixa eu apagar isso aqui. Esse ΔE vai ser sempre igual a E2 menos E1. E vai dar um número negativo. Porque sempre aqui é menor do que. Então, negativo significa que está perdendo energia. Ele perde essa quantidade de energia. E, então, significa que eu vou ter aqui um elétron, aqui eu vou ter um outro elétron, um outro elétron, um outro elétron. Qual que é a diferença desses elétrons? O mesmo elétron. Bom, mas todas as vezes que o elétron diminui a frequência, o que acontece com o comprimento de onda associado a ele? Vamos ver se vocês sabem. O que acontece? Isso. Você tem que pegar brincar com cordinha. Assim, quando vocês ficam assim, devagarzinho, a onda fica muito grande. Se você começa a aumentar essa frequência aqui, vai dar um monte de onda. E o comprimento de onda diminui. Porque é o seguinte, se você tiver uma corda muito grande, você começa a oscilar ela devagar, ela faz isso aqui. Então você tem um comprimento de onda. Se você oscilar ela muito rápido, porque ela é comprimento fechado, ela faz isso aqui, ó. Vai por aqui, ou seja, o comprimento diminuiu. Tem como fazer onda, né? Seu comprimento diminuiu. Então toda vez que você perde energia e a frequência cai, o que acontece com o elétron? Ele expande. E é isso que leva ao salto consciencial da... Se a frequência cai, ele diminui a densidade, mas ele expande também. Então você tem no nível 1, no nível E1, o elétron está assim, ó. No nível E2, ele está assim já, ó. No nível E3, ele está. No nível E4. Como seria o giro do elétron, então, a diferença? E no E, qual que é a menor energia, frequência que o elétron pode ter? Zero. Quando a frequência é zero, o que tem? A comprimento cresce tanto que se torna uma linha. Ou seja, ele para de vibrar. E ele se dissolve no quê? No campo cósmico. Ele tem uma unidade aproximando ao campo. Então, aí vocês vão perceber que os antigos estavam certos e falavam que todos nós somos um. Porque o que você tem só é o campo. Então você tem nessa linha, você tem um elétron vibrando assim, no mesmo campo você tem um elétron vibrando assim. E outro elétron vibrando, mas tudo conectado. Nós temos tudo conectado. Então, vocês têm que entender que essa matéria que está aqui é E2, essa é E1, aqui é E3, o nível de energia é E4, E5, e você pode chamar que aqui tem a massa M1, a massa M2, a massa M3, M4, M5. Agora você pode fazer essa mesma coisa para o próton e para o nêutron. Alright? Tudo o que existe aqui, existe aqui, existe aqui, existe aqui, só que menos denso. Os átomos são os mesmos. Você vai ter o átomo lá de hidrogênio, você vai ter o átomo de oxigênio, você vai ter as moléculas carbônicas, você vai ter tudo mais expandido. Então o espírito é feito do quê? É feito dessa matéria M2. Mas ele é tão sutil que a radiação passa por ele, ele flutua aqui. Porque as moléculas expandiram. Quando há expansão por meio de onda, você tem um aumento de volume e, portanto, a diminuição da densidade. Ora, cai a massa e aumenta o volume, o que acontece? O que é densidade? Densidade não é massa sobre volume? O que caiu? Diminuiu a e aumentou o volume? Olha,
Essa relação faz com que a densidade vai para a merda. Então o objeto fica muito sutil, muito que a gravidade da Terra nem... E como a opinião lamentou, a luz atravessa, ele fica invisível para nós. Então o espírito fica invisível a esse sensor que eu tenho, que é ótimo. Que é uma relação que fala da distância do elétron do centro do então aumenta mais ainda. Mais ainda. Mas lá também o átomo vira molécula, que vira célula, que... Tudo igual. Tudo igual. É por isso que existe montanhas aqui, riachos, águas, plantas, árvores, animais, tudo nessa superfície aqui. Lá existe vida nessa superfície. Eu já ouvi falar que biológica. O universo é átomo, que o universo inteiro é feito de átomo. É verdade? Porque tem gente que fala que não, que a porcentagem de átomo tem uma porcentagem de energia escura, que energia escura não é átomo. Não é, os caras não podem afirmar, os cientistas. Sabe como os cientistas usam a palavra buraco negro e energia escura? O que significa o negro e a escura desse negócio? Racismo. O infinito lá. É exatamente igual ao infinito. Não sei. Quando o cara fala, o que é energia escura? Não sei. Não sei de escuro. Se eu soubesse, era claro. Então nem tudo é átomo. Então tudo que o cientista... existe energia, existe um treco. Só que nós não sabemos o que é ainda e como está distribuído no universo. Por isso a gente chama de energia escura. Nós não conseguimos entender o que é isso. Ela aparece nas medidas quando eu meço em termos macro. Mas eu não sei de onde vem. Aí o Lalá explica, ela está aqui, ó. Toda energia escura e a matéria escura é matéria que os cientistas não perceberam que existe. Mas ela tá tem aqui, todos ó. os níveis. Tem todos os planetas, todas as estrelas, tem todo lugar. Você faz uma somatória dessa massa absurda que os cientistas estão procurando. Então o que seria o lado negro da força? O Dark Finger. O que seria o lado negro? Então o vago não existe, né? Então, só existe a força. Só existe no universo uma coisa chamada força. Como você usa ela, você usa branca, é igual a magia. Tem magia branca e magia negra. Não é que a magia é branca nem é negra, é como você usa essa energia para fazer os fenômenos. Você pode usar para o bem, para a construção, se chama magia branca. Quando você usa para o mal, para o bem, se chama negra. Simples. Coitado Então as coisas elas se percebem como sólidas quando nós estamos na mesma frequência. Tipo uma rádio, quando você coloca uma rádio, isso, sintonia. As ondas se chocam. Isso. É como se essas ondas estivessem se percebendo como sólidas. Exatamente. Um espírito beija outro espírito, abraça outro espírito. Mas nós não vai dar, se você não tiver sensibilidade para perceber, né? Porque nós somos espíritos. Se o espírito me abraçasse, é que eu não estou funcionando com o sensor do espírito, estou funcionando com o sensor biológico. Eu não sinto a presença do espírito. E é esse mesmo sensor biológico, por exemplo, que faz a tua faixa de visão, o espectro visual, se daqui até aqui você conseguir captar só um fio. Se você abre a terceira visão, mas o que a terceira visão capta que os olhos físicos não captam? Uma frequência diferente. Outra energia, não é outra radiação, não é a radiação eletromagnética. Você tem que pensar que o espírito, e é muito interessante essa experiência, eu posso contar para vocês, só projetistas sabem disso daí. Se você chegar no teu quarto, apagar todas as luzes, vai ficar escuro, um breu, não tem uma gota de luz, você pode pegar um espectrômetro de luz e medir que não tem luz nenhuma, zerou, está lá no zero. Aí você deita, a hora que você sai do corpo astral, você tem que entender que tudo fica no seu corpo, seus olhos ficam no corpo, seu ouvido fica no corpo, sua retina está no corpo, tudo está no corpo. Então esse ser que está aqui, que é o corpo espiritual, que é o corpo astral, ele tem outros mecanismos. Ele tem um olho, que a gente chama de terceira visão. Tem um ouvido que ouve sons, tem um nariz que ouve cheiros e perfumes. Mas não é mais aquele corpo. Então, eu pergunto, quando eu saio do corpo, tudo está claro. Está uma luz prateada no quarto, e não tem um ponto de luz como esse aqui que ilumina tudo. A luz vem de todos os, vem da parede, vem de todo quanto é lugar. Então é como se o sensor do espírito enxergasse outro tipo de radiação da matéria indígena. E aquilo vira luz para o espírito. Fica claro, como se fosse dia naquele quarto. E ele olha para ele mesmo e ele vê que ele irradia também, ele brilha. Ele emite luz também. Mas é uma luz que esse olho não vê. Mas o olho do espírito vê.
E toda vez que eu vou entrar no corpo de volta, é como se esse olho aqui fechasse. E eu só vou funcionar por um da física. O que é um vidente e um paranormal? É aquele que, mesmo em corpo físico, os dois olhos funcionam. Tanto até a visão do espírito fica aberta, a audição do espírito fica aberta, e ele pode então interagir com os espíritos e com essa radiação. Ele pode ver o espírito, mas ele não vê, aí você não vê, só ele vê aquela energia que os espíritos estão emanando do terceiro olho, ele está captando. Então, isto é uma coisa que os orientais sabiam muito bem disso, sabiam como trabalhar, como desenvolver essa capacidade de percepção extrasensorial, que é chamada terceira visão. E dá para você explicar tudo cientificamente isso. Através de um modelo quântico da existência real de vida e consciência em outros planos de densidade. Mas tudo é matéria, hein? Você está vendo que tudo é matéria. Não tem nada fantasmagórico aqui. Tudo é matéria e tudo está aqui nessas três dimensões. Isso aqui não é outra dimensão. O espírito está aqui do nosso lado, conversando com você. Então ele é matéria de um outro estado, mas está aqui do teu lado, não está em outra dimensão. Ele está em outro grau de percepção. Só isso. Qual seria uma dica, então, se tem como a gente poder desenvolver cada vez mais essa terceira visão? Em toda a literatura mundial, em todas as religiões, as únicas que tinham capacidade científica de desenvolver essas técnicas era a Índia com a China. Elas sempre desenvolveram yoga, sempre desenvolveram técnicas para abrir a terceira visão. O Ocidente nunca fez isso. As religiões ocidentais não sabem que isso existe. As religiões são só rezar e mendigar a Deus. Abrir a terceira visão, então, seria deixar de fechar? Quando você volta para o corpo, deixar que a tua cachola, quando o espírito volta, é como se ele estivesse entrando numa caixa e essa caixa se fecha. Tá? Então é preciso fazer o seguinte, isso faz parte do projeto biológico, de acoplamento da alma. Nós não esquecermos e não vermos. Agora, o que é Era da Luz? Era da Luz é uma mudança que os ETs vão fazer no projeto nosso, que você abre a terceira visão e ela não fecha quando o espírito volta. E o espírito não se esquece ao reencarnar de quem ele era antes de reencarnar. Isso é Era da Luz. É nós tomarmos consciência daquilo que realmente nós somos, espíritos em trânsito na superfície desse mundo. Você cai o véu da visão. Cai o véu de Maia. Vai cair essa barreira entre o plano físico e o plano astral. Essa barreira vai deixar de existir. Todos nós vamos interagir com os espíritos e vamos interagir com os extraterrestres. Última pergunta, depois continua. Professor, Fala, depois eu faço. A energia, você falou que a energia vai diminuir, amigo. Vai diminuindo. Mas esses seres de lá, a energia deles é muito forte. Não, isso são o erro que vocês dizem. Isso que quando eles chegam aqui, eles não têm uma energia sim, forte. É campo áureo, é campo energético, mas não significa que a massa deles é densa, é maior, é menor. A massa é densa? É massa menos densa. Porque a energia interna ligada à massa. Vocês não podem confundir sensações com energia. Vocês têm uma sensação diferente, a energia está tão ruim nesse lugar. Isso é errado. O esotérico, o físico não entende energia, isso daí. Energia não é energia com o físico. A gente estava falando aqui de algumas experiências de vigília, né, Laís? Não sei se você lembra uma vez numa vigília. Eu já fiz várias, N vigílias aqui. E uma delas, na hora que a gente começou a vigília, não sei se você lembra, acho que um deles veio direto em mim, o Caidura, né? Você lembra? Eu saí carregado. Pablo e a Lari saíram me carregando e eu já estou acostumada a participar. Eu não sei que veio um ET muito, né? Eu achava que ele tinha energia muito forte. Até você uma vez veio um grandão, o que você teve que sair? Sim, é choque vibracional. Mas não é. Você ficou sem ar. Fiquei. Eles mexem com a gente. Eu desmaiei. No meio da roda eu caí desmaiada no meio. E saí carregada. Então eu achava que é porque a energia deles é não compatível com a nossa, mas não tem essa diferença de maior nem menor. Certo? Eles têm um campo energético muito elevado. É porque esse que Buda tinha uma aura muito estendida. Essa aura grande não significa essa energia, é outra coisa. É outra coisa que é maior. Não essa energia interna da massa dele, tá entendendo? É outra energia, é outra coisa. A energia vai só que nós não sabemos dar nome, porque nós não temos esses dados aqui ainda. Ninguém descobriu ainda isso aqui na física. Tá? São coisas esotéricas.
Por isso que quando eu crio essa teoria, isso aqui fica concreto para as pessoas. Aí depois eu vou criar uma segunda teoria em cima dessa, que eu tenho que teorizar a consciência. E a consciência até hoje, para os psicólogos, é uma coisa abstrata. Ele trata com mente. E ninguém consegue pegar a mente e botar no laboratório. A mente não existe, é substrato, é abstrato. Mas eu vou criar uma ideia de partícula da consciência, uma partícula com massa, uma partícula com energia associada a ela. Para a gente poder colocar consciência nessa teoria aqui, ó. Que a consciência tem que entrar aqui de alguma forma. Existe vida, existe inteligência, existe seres vivos. Tem que explicar a vida nesse contexto dessa matéria aqui toda também. Senão os físicos estudam isso aqui como matéria morta. Mais uma vez. Energia é consciência? Exatamente. Nós temos que entender que deste campo aqui que gera todas as coisas, a consciência é gerada nesse mesmo processo aqui, com uma oscilação. Todos os neurocientistas que estão pesquisando a consciência, eles estão percebendo que a consciência, ela age como um objeto quântico, ela segue as leis da física quântica. Isso que está interessante. Se ela segue as leis da física quântica, ela tem que ter níveis de energia também. Então você pode ter a consciência mais adensada, que somos nós, ou uma consciência mais expandida, portanto você percebe muito mais a realidade, está muito mais consciente de um monte de coisa.